Quer aprender sobre Box Model, CSS? É nesse vídeo com 8 dicas fundamentais. Vamos lá. Para você aprender sobre CSS e agora também com CSS3, agora sim, há uns anos já, o Box Model é um dos conceitos fundamentais. E existem 8 informações que nós precisamos conhecer sobre como ele funciona. As primeiras 4 têm a ver com os lados do Box Model. Como o nome sugere, Box Model significa modelo de caixas. E se você já pensou numa caixa como esta, você já deve estar imaginando que ela tem lados e ela tem camadas, por fora, por dentro, e é basicamente o que o CSS faz com os elementos de bloco que a gente tem lá no HTML. Quando você cria uma div, quando você cria uma seção, né, uma section e assim por diante. Então entender o modelo de caixas ou Box Model vai te ajudar. Vamos falar sobre as 4 primeiras dicas? São elas, os lados do Box Model. Grava bem isso. O Box Model ele tem 4 lados. E a forma como ele funciona também é muito interessante. O Box Model sempre vai trabalhar no sentido horário da informação. Como assim no sentido horário? Bom, você já viu o relógio, ele gira em sentido horário. Ele gira de cima para a direita, depois de baixo para a esquerda, não é assim? Pois é, no Box Model, imagine um quadrado. E agora vamos falar sobre os lados desse quadrado. Primeiro começando com a parte de cima. E cima em inglês nós vamos chamar de top, o topo. Depois vai ser a parte direita, que é o right. Depois o bottom e depois o left. Top, right, bottom, left. Se você guardou esses 4 lados em sentido horário, você deve ter entendido que são os 4 lados do Box Model. E nós vamos repetir em voz alta. Quais são os 4 lados do Box Model? Por favor. Eu sei que talvez você está no metrô, está no ônibus, né? Tá no lugar público assim, tá no escritório, e ninguém vai, eu vou ficar falando em voz alta aqui. Mas assim, se você não repetir, se não tivesse interação, aí não vai gravar. Repetição é a mãe da retenção. Quando você repete uma frase, você grava. Então vamos de novo, porque você não repetiu, repete aí em voz alta. Os 4 lados do Box Model, quais são? Top, right, bottom e left. Esses são os 4 lados. Grava bem. Toda vez que nós falamos e falamos nessa sequência, grava a sequência. Top, right, bottom, left são os 4 lados do Box Model. Bom, das 8 informações, você já tem 4. Quais são as outras 4? Tem a ver com as camadas. Agora não são lados, são camadas. Imagine em 3D, né? Nós temos as camadas do Box Model. Primeiro, a parte de fora, nós chamamos de margem externa. Margem externa. Depois nós temos a borda do nosso elemento, segunda camada. Aí vem a margem interna do nosso elemento e por último o conteúdo. Vamos de novo? Margem externa, borda, margem interna e conteúdo. Vamos repetir isso? Agora em inglês, pode ser? Então margem externa vai ser margin, com I e N no final, margin. Aí a borda nós vamos chamar de border. Gravou? A margem interna nós vamos chamar de padding. E o conteúdo é o texto mesmo, a imagem, enfim, content. Vamos repetir então? Sabe que se não repetir em voz alta, nós vamos repetir de novo. Então vamos lá. Quais são as 4 camadas do Box Model? Margin, border, padding e content. É isso aí, garoto, acertou. Então se você entender que todos os elementos de bloco que a gente tem numa div, num elemento lá no HTML e eu formato isso via CSS, eu posso formatar os lados dele, top, right, bottom, left, e eu posso formatar as camadas. Então, se você entender que eles estão trabalhando juntos, se eu falasse que eu quero trabalhar com a borda de baixo da minha caixa, então você vai associar border bottom. Lembra? Top, right, bottom e left. Border bottom é a borda de baixo. Se eu quiser, por exemplo, a margem esquerda do elemento, margem left, ele vai pegar a margem externa do lado esquerdo. Se eu estiver falando da margem interna direita, coloca aqui nos comentários qual que você acha que é. Margem interna direita do elemento. Acertou. Padding right. Então tudo isso é fantástico. Vamos ver isso na prática. Vamos para a tela. Eu criei aqui uma caixa, um arquivo index.html, dá uma olhada nele, se você quiser reproduzi-lo. Ele só tem aqui a chamada de um arquivo CSS,
O meu título eu vou colocar aqui HCode YouTube Channel, ok? E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, eu criei uma classe, uma div com a classe box e com o texto Lorem Ipsum, Alt Z, ele deixa tudo na mesma tela, bonitinho para nós. Vamos para o CSS. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar um truque que existe para vocês, que é já o pessoal que já está trabalhando mais recentemente com web já está acostumado com isso. Mas a gente tem um problema de margens que o navegador já coloca automaticamente nas páginas. A gente precisa normalizar o navegador, fazer com que o navegador tenha o mesmo comportamento em qualquer browser, né? É diferente de reset isso. Então eu vou fazer um outro vídeo sobre esse assunto, a diferença entre reset e normalize. Mas basicamente nós vamos colocar esse seletor asterisco aqui e já eu explico para vocês o que ele significa. Box sizing, border box. Deixa assim e aí já você vai ver a diferença disso. Vamos criar aqui um seletor para o box e eu vou falar que ele vai ter 400 pixels de largura, 400 pixels de altura. A borda dele vai ser sólida, sólida não, vou colocar ela pontilhada, dotted, com 5 pixels e um RGBA. O RGBA é legal porque ele permite você colocar transparência. 0.7, e se você quisesse colocar uma imagem de fundo, aí ele faz um negócio bem legal. Bom, imagem zero alto. Ok. Eu vou até colocar 10% aqui. Beleza. Vamos executar esse camarada e ver. Tá aqui. Agora, olha que interessante. Vamos entender aqui o Box Model aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito em inspecionar o elemento. Ele vai abrir o Developer Tools, que é a ferramenta do Chrome para desenvolvedor. E olha que maravilha, ele reproduz o Box Model fielmente. Repare que quando eu inspeciono o elemento, ó, clica nesse primeiro botão e você passa o mouse no elemento, ó, ele acendeu. Você tá vendo esse laranja aqui? Olha aqui no desenho do Box Model, ó, margem, estão vendo? A parte externa, a margem externa. Aí eu tenho a minha borda aqui, ó, do elemento. Ó a borda aqui bonitinho. Olha a borda aqui, ó. A borda tá aqui, ó, ele acendendo a borda, ó. Olha lá. E aí eu tenho o padding do meu elemento, que é a margem interna. Então vamos fazer e aqui eu tenho o conteúdo, que é o texto, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou mudar o padding dele e eu vou falar que o padding dele tem 20 pixels. Então olha só, ele criou olha o verdinho aqui, ó, ele criou uma camada em volta do meu texto. É a margem interna. Agora, lembra dos lados do Box Model? Qual era mesmo? Top, right, bottom, left. Tá virando especialista, é isso aí. Se eu quiser só a margem no topo, ó, padding top. Olha lá que fantástico. Olha lá, colocou só no topo, não colocou em nenhum outro lugar. Se eu quiser margem interna, esquerda, padding left. Olha aí. Aí você pode até aumentar. Eu quero 100 pixels aqui, ó. Olha que fantástico. E se eu quiser diferente? Eu quero que o padding top seja de um jeito. Olha lá, padding top 20 pixels e o padding left 100. Olha lá. Fantástico. E o legal do Developer Tools é que você clica aqui, ó, e você vai mudando aqui, ó. Coloca a seta para cima, ó, você já vai vendo qual que é a resolução que fica melhor. Depois você só vai lá, ó, 70 ficou legal. Você vem aqui e muda, 70. Agora você lembra que nós gravamos bem top, right, bottom, left várias vezes? Por que nós tivemos que repetir tanto até gravar? Porque dá uma olhada aqui, ó. Top, 70. Left, 100. Significa que isso é a mesma coisa que isso aqui, ó. Dá uma olhada. Top, 70. Right, 0. Bottom, 0. E left, 100 pixels. É a mesma coisa. Olha lá. Dei um F5, não mudou nada. Se eu pôr aqui 50, ele vai reduzir a margem esquerda. Olha que fantástico. 120, ó. Percebeu? Então, quando nós pedimos para repetir top, right, bottom, left, é justamente para isso, pessoal. Aqui, ó. Olha que fantástico, ó. Top, right, bottom e left. É a ordem do Box Model. Agora vamos entender uma coisa. Vamos supor que em cima e embaixo eu quero 70. Eu coloco assim, ó, 70 aqui, pronto. Em cima e embaixo. Só que embaixo aqui não apareceu nada porque o texto é pequeno, tá vendo? Mas ele acendeu, ó, ó o verde aqui. E se eu quisesse 120 nas laterais? Tudo bem que 120 é muita coisa. Deixa eu reduzir para 80 e 80 aqui. Será que dá certo? Dá certo, olha que bonitinho. Ah, ele fica centralizado, é isso? É, só que dá uma olhada. Você não concorda que top e o bottom estão iguais?
assim como o left e o right estão iguais? Não estão? Quando esse for o caso, você pode apagá-lo e simplesmente deixar assim. Quando você deixa 2, você está dizendo no primeiro top e bottom, em cima e embaixo. E o 80, eu estou dizendo right e left, esquerda e direita. Por isso que aqui, ó, margem zero alto quer dizer 10% em cima na margem externa e na margem da base e automaticamente dos dois lados. Ah, então se eu colocar alto, alto vai ser automaticamente? Na verdade, não, porque a parte de altura, aqui referência com height, né, do Box Model, ele não funciona com a palavra alto, só na esquerda e direita. Aí a gente tem agora as novas medidas, que são essa VW para largura, né, do viewport e VH para altura do viewport. E assim também, pessoal, tem com a margem externa também, ó. Eu poderia colocar a margem top e aqui reduzir para 10%, por exemplo, e ele não colocaria dividindo na parte externa. E a mesma coisa também é o border. Se eu quisesse a borda, só a borda direita, border right. Olha que fantástico. Ele faz só a borda direita. Consegue imaginar aí as aplicabilidades que você... Olha a aplicabilidade, falei bonito agora. Que você pode ter para essa caixa? Então é fantástico, tem muita coisa legal. Dá para fazer bastante coisa, né? No início desse vídeo eu falei sobre o box size e border box, que eu ia explicar para que serve. Bom, ele está diretamente relacionado com o nosso padding e o tamanho da caixa no caso do box model. Eu explico para você o que isso quer dizer efetivamente. Quando a gente não tinha o box model, então eu vou comentar esse cara. Antigamente, isso nas versões mais anteriores da CSS, nós não tínhamos essa propriedade box sizing, né? Na verdade, o padrão dessa propriedade, ele é content box. Se você traduzir as palavras, content box quer dizer a caixa depende do seu conteúdo. E nesse caso border box, eu estou dizendo que a limitação ou o tamanho da caixa box sizing, ele está limitado à sua borda. O que isso quer dizer na prática? Significa o seguinte, eu vou comentar essa linha do padding aqui para você ver o efeito que acontece. Então, comentário é esse barra asterisco aqui no CSS, ele vai ignorar essas instruções. Eu vou executar novamente e dar uma olhada, ó. Olha que interessante. Eu vou devolver a borda aqui para um border geral. Ó. Então olha só, eu coloquei a nossa caixa com 400 pixels de largura e de altura. O que acontece quando eu coloco um padding em cima e embaixo de 30 pixels? Eu vou colocar só o padding top, não, eu vou deixar assim, ó, um padding em cima e embaixo de 30 e esquerda e direita 0. Olha o que aconteceu. Se você percebeu, a caixa ficou maior, ele esticou. É como se eu dissesse assim, aumenta o tamanho da margem interna. Veja que ele inseriu essa margem interna, mas ele aumentou o tamanho da caixa, ele somou. Então, para vocês terem uma ideia, agora essa caixa ela tem 30 pixels de margem interna no topo, 30 pixels de margem interna na base, dá 60, com mais 400 de altura. Ele ficou com 460. Antigamente, o que a gente fazia? A famosa, né, gambiarra. Não devia fazer assim, mas fazia. Você retirava, né? Então, de 400 eu colocaria aqui 340, com mais 30 e 30, 60, ele dá os 400. Olha aí, eu tinha que ficar fazendo conta para retirar. Só que isso aqui é uma gambiarra, tá vendo? Então, quando a gente coloca o box size em border box, você não precisa fazer essa conta. Olha só, olha que fantástico. Quando você fala assim, ó, o limite é 400, o limite é 400. Se eu coloquei uma margem interna de 30 e outra margem interna de 30 na base, ele está dizendo assim pro motor de renderização, se vira aí dentro da caixa, porque o limite é 400 de largura e 400 de altura. É isso que eu estou dizendo. Então eu estou aplicando a todos os elementos esse asterisco. Use com cuidado. Na verdade, eu acho que só aqui que é útil você utilizar ele mesmo. E você simplesmente está dizendo, aplica para todo mundo. Para todo mundo, eu quero que você aplique o box size em border box. É uma forma de você normalizar o comportamento geral. É para isso que serve o box size em border box. Se você não colocar nada, ele por padrão é content box. Por isso que ele estoura o tamanho da caixa. Deixa border box e vai dar tudo certo. Então é isso, pessoal. Esperamos que você tenha gostado de como funciona o Box Model, que você entendeu aí os 4 lados e também as 4 camadas, a margem, a border, o padding e o próprio conteúdo, que pode ser um texto ou uma imagem.
Com esse vídeo você consegue ter uma base para tudo que você precisa aprender dentro do CSS. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece, deixa o seu like, é muito importante para nós. Também se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. A gente continua por aqui e se vê num próximo vídeo. Até lá!